Atos, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 11. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Até aí. Meus amados, Atos capítulo 19 fala sobre a última viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, que aconteceu aproximadamente nos anos entre 52 e 54 depois de Cristo. E Éfeso foi essa cidade evangelizada pelo apóstolo Paulo, assim como toda aquela região da Ásia Menor. E a Bíblia diz que através de Paulo Deus fazia milagres extraordinários. Além de ser milagres, ainda eram extraordinários. E Paulo ele causou um grande impacto na cidade de Éfeso e toda aquela região da Ásia. É por isso que a mensagem dessa manhã se chama Paulo e a libertação de Éfeso. Amém? Mas para entender melhor o que aconteceu, nós vamos ler desde o começo aqui, no capítulo 19, no versículo 1, diz assim: Aconteceu que, estando em Apolo, em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que via depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Um pouco antes aqui, em Atos capítulo 18, versículo 24, diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído ele no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Meus amados, primeiramente, nós temos que entender que antes de Paulo chegar em Éfeso, havia ali em Éfeso 12 discípulos que conheciam somente o batismo de João. E também em Éfeso, um pouco antes de Paulo, chegou um homem chamado Apolo, homem eloquente, com uma boa oratória, conhecedor das Escrituras. E ele estava ali em Éfeso falando a respeito de Cristo. Mas é muito interessante nós entendemos o seguinte, que mesmo Apolo estando lá com a sua oratória, com a sua eloquência, e mesmo estando lá aqueles 12 discípulos, que conheciam somente o batismo de João, assim como Paulo, ou melhor, assim como Apolo também só conheciam o batismo de João, apesar desses homens que conheciam a Cristo como Salvador, nós entendemos aqui pela palavra que estes homens, eles não conseguiram impactar a cidade de Éfeso. Eles não conseguiram fazer uma obra de evangelização na cidade de Éfeso. Por quê? Porque eles conheciam a Cristo como Salvador, porém conheciam só o batismo de João. Eles não eram batizados com o Espírito Santo, eles não eram revestidos com o poder de Deus, eles não eram cheios do Espírito Santo. E meus amados, uma cidade como Éfeso, uma cidade dominada por demônios, uma cidade dominada pela idolatria, uma cidade dominada por artes mágicas, tem que ter o revestimento do poder do Espírito Santo para mudar a paisagem, para mudar a situação espiritual dessa cidade,
tem que ter o revestimento de poder, tem que ser cheio do Espírito Santo, para que realmente houvesse um impacto espiritual sobre a cidade de Éfeso. Então, embora houvesse lá pessoas que conhecessem a Cristo, que conheciam a Cristo, esse impacto não aconteceu, e a idolatria continuava, e o culto à Diana dos Efésios. Cadê a Diana? Amém, Diana? Diana está lá, mas essa Diana é gente boa, de Jesus, amém? O culto à deusa Diana dos Efésios, ou Artemis, que é o nome grego, continuava. O povo continuava na idolatria, continuava sendo entregue aos demônios, cultuando aos demônios, fazendo artes mágicas, praticando feitiçaria. E aquele grande templo que cultuava, que era consagrado à deusa Diana, que eles acreditavam que a imagem havia caído lá do céu, de Júpiter, continuava aquele culto idólatra àquela divindade, aquela entidade. Então, meus amados, não tem como a evangelização ser bem sucedida, não tem como nós gerarmos um impacto espiritual num bairro, numa cidade, até mesmo dentro de uma família, se não houver esse revestimento de poder, se nós não estivermos cheios da presença do Espírito Santo. Não basta somente conhecer a Cristo, nós temos que conhecer também o seu poder, nós temos também que ser revestidos pelo teu Espírito, nós temos que ser revestidos, cheios do Espírito Santo. Tanto é verdade isso que a primeira pergunta que Paulo fez para eles é: em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: batismo de João. E Paulo, ele ficou meio surpreso, ele ficou meio assim, em que, nós nem sabíamos que ouvíamos que existe o Espírito Santo. E Paulo ficou surpreso com a resposta daqueles 12 discípulos. E o que Paulo fez? Falou sobre eles, falou para eles sobre o Espírito Santo, batizou eles em nome de Jesus e impôs as mãos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Querido, nós temos que atentar a esse detalhe, que na verdade não é um detalhe, deve ser algo prioritário nas nossas vidas. Se você quer ser um cristão que realmente vence toda a força do inimigo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que, receber esse batismo e praticar essa oração e mergulhar na presença de Deus, para que realmente você possa fazer a diferença em nome de Jesus. Amém, queridos? E a Bíblia diz aqui que versículo 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo começou a pregar o evangelho na cidade de Éfeso, e como de costume, ele sempre começava pelas sinagogas. E a Bíblia diz aqui que, visto que algum deles se mostravam empedernidos, coração duro, descrente, falando mal do caminho diante da multidão, resistindo à palavra de Deus, o que Paulo fez? Paulo separou daquela turma que estava desafiando, que estava confrontando, que estava com o coração duro, que não queria receber a palavra, que não queria receber a Jesus, pelo contrário, que falava mal do Evangelho. O que Paulo fez? Paulo separou aqueles que estavam na incredulidade, na descrença,
confrontando o evangelho, separou aquele grupo daqueles que creram, dos discípulos. Então Paulo falou, não, pera aí, eu vou separar, eu vou gastar o meu tempo com aqueles que creem, eu vou gastar o meu tempo com aqueles que receberam a palavra, eu vou gastar o meu tempo com aqueles que querem mudar de vida, eu vou gastar o meu tempo com aqueles que querem Jesus. Porque muitas vezes nós ficamos desanimados na evangelização? Por que muitas vezes nós ficamos desanimados na questão do discipulado? Porque nós queremos enfiar goela abaixo o evangelho para aqueles que não querem o evangelho. Nós queremos discipular, nós queremos que as pessoas mudem de vida, quando elas mesmas não querem mudar de vida. Isso gera desgaste, isso gera estresse, isso gera desânimo espiritual e acaba abalando até a nossa própria fé. Porque nós nos sentimos o quê? Inaptos, incapacitados. Mas a questão não é que você é incapaz. A questão não é que você não soube evangelizar. A questão não é que você não foi usado por Deus. A questão é que a pessoa é que não quer o evangelho. É a pessoa que está resistindo à palavra de Deus. É a pessoa que não quer mudança de vida. Se a própria pessoa não quer mudar de vida, como que nós vamos mudar a vida dela? Isso não existe. Isso não existe. O máximo que nós podemos fazer é, Senhor, que as escamas, que a cegueira espiritual, orar, que a cegueira espiritual caia por terra, e que essa pessoa realmente possa enxergar a Cristo como Salvador. Paulo, ele não perdia tempo, ele não gastava tempo com quem não queria nada com nada. Ele separou os discípulos. E a Bíblia diz que durante 2 anos, ele ficou ensinando, pregando, evangelizando, de maneira que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Porque a cidade de Éfeso, por causa daquele templo que existia lá, um templo enorme, que demorou 200 anos para ser construído, tinha 127 colunas de mármore brilhante, uma coisa, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, por conta de Éfeso ser uma cidade muito turística, visitada por multidões de pessoas, por causa do templo da Diana, então era uma cidade que recebia muita gente. E junto com Paulo estava Silas, estava Timóteo. Então, dessa forma, toda a região ali, ao redor de Éfeso, toda aquela região ali da Ásia Menor, receberam a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus. E o que acontecia? No versículo 11 diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Veja, meus amados, que onde Paulo estava, em Éfeso, por conta da atividade demoníaca que havia naquela cidade, Deus ele derramou uma unção além. Deus derramou uma unção, num grau maior sobre a vida de Paulo, porque era necessário naquela cidade manifestar o poder de Deus de tal forma que aquele povo entendesse que nem os demônios, que nem a Diana, que nem ninguém era mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. E essa unção que Paulo carregava, que estava sobre a vida de Paulo, era tão forte, que não necessitava da presença de Paulo
para que as pessoas fossem curadas, para que as pessoas fossem libertas dos demônios. A Bíblia diz que eles pegavam roupas, lenço, o avental que ele usava, pegava as roupas dele de uso pessoal, levava até o endemoniado. Quando aquela roupa tocava no endemoniado, o que acontecia com o endemoniado, com o demônio? O demônio saía, sem ninguém expulsar, só através de levar a roupa do apóstolo Paulo e encostar na pessoa, de pegar o lenço do apóstolo Paulo e dar para a pessoa. Quando a pessoa tocava naquele lenço, a pessoa era curada. E se tivesse demônio, o demônio saía. Paulo não precisava ir lá, não, em nome de Jesus, sai. A unção era tão forte, meus amados, que bastava levar as roupas, pessoais de Paulo para a pessoa enferma, para a pessoa endemoniada, que a pessoa era liberta, o demônio saía, ou a pessoa era curada. Isso se chama unção. Unção. O que é unção? É a manifestação do poder de Deus, é a manifestação do poder do Espírito Santo. Quando a unção se manifesta, não há necessidade de você aplicar a fé, não há necessidade de você falar, não, eu vou ser curado, não. O fato da manifestação do Espírito Santo está em atividade, está ali em rotação, trabalhando, já é o suficiente para que os milagres aconteçam. A Bíblia diz, meus amados, o Evangelho de Lucas 5,17, que o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. Em Mateus capítulo 12, no versículo 28, Mateus 12, 28, a Bíblia diz, Jesus falou, se pelo Espírito de Deus eu expulso demônios, é chegado a vós o reino de Deus. O que é? Se pelo Espírito de Deus, é unção. E a unção, meus amados, essa unção poderosa, ela não está vinculada somente à nova aliança. Essa unção poderosa, ela já existia na velha aliança. E nós temos na Bíblia um exemplo que assombra a nossa teologia, o nosso entendimento, quando nós lemos esse texto. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, e então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver, presta atenção, logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Eu pergunto para vocês, quem puder me responda, quem teve mais fé? O morto que foi jogado ou Eliseu que já estava morto na cova? Um morto tocando em outro morto. Quem teve mais fé? Que? O cara que jogou? Essa foi boa. Essa foi boa. Eles estavam ali fazendo um funeral, enterrando um cara, cavando um buraco. Quando os moabitas vieram para invadir a terra, eles ficaram desesperados, o buraco não estava pronto, estava ali a cova de Eliseu. Eles pegaram e jogaram lá dentro da cova de Eliseu. Quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscitou. A unção, ainda apesar do profeta Eliseu ter morrido, a unção
ainda estava impregnada nos ossos de Eliseu. A unção estava impregnada nos lenços, nos aventais do apóstolo Paulo. Que essa unção esteja impregnada em nossas vidas também, em nome de Jesus, na igreja do Senhor desses últimos dias. Amém, queridos? Nós precisamos buscar essa unção, nós precisamos buscar essa presença de Deus, aonde não tem enfermidade que resista, aonde não tem demônio que resista, aonde não tem legião que resista, mas o poder, a unção prevalece sobre todas essas coisas. Amém, meus amados? A unção do Espírito Santo, ela se manifesta de várias formas, e nós podemos atrair essa unção para as nossas vidas, orando, jejuando, mergulhando na presença de Deus, se separando, se santificando do mundo, né? E mergulhando cada vez mais na presença de Deus, cada vez mais. Meus amados, eu já tive experiências de expulsar demônio com tanta facilidade, E também já tive experiências amargas, de ficar orando acho que umas 2 horas para tentar expulsar o demônio. Qual que é a diferença? É a fé. Fé nós temos. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Eu creio, Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios. Mas a questão é que muitas vezes nós nos deparamos com situações e nós não estamos impregnados da unção. Nós não estamos revestidos com o poder. Ah, mas é crente, tem o Espírito Santo. Tem. Todos nós temos o Espírito Santo para a salvação. Até aqueles que não falam em línguas têm o Espírito Santo para a salvação. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo para a salvação. Outra coisa é você ser revestido da unção. Apolo tinha a Cristo como Senhor. Os 12 discípulos tinham a Cristo como Senhor. Mas eles não puderam fazer nada em Éfeso. Por quê? Porque não eram revestidos do poder. A unção não estava sobre a vida deles. Numa medida menor ou numa medida maior, todos nós podemos ter a unção. E também é muito importante nós entendermos que Deus, Ele vai derramando a unção conforme nós buscamos e conforme a nossa necessidade. A necessidade de Paulo de ter uma unção sobrenatural na vida dele em Éfeso era necessária, porque era uma cidade extremamente dominada por demônios. Tanto que quando Paulo escreve a sua carta a Éfeso, uma das cartas mais profundas e espirituais de todas que ele escreveu, ele menciona justamente na carta de Éfeso, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que ele fala sobre a questão da batalha espiritual, da existência, né, desses principados e potestades. E por que ele escreve somente para Éfeso esse conteúdo dessa forma tão direta, como nós lemos em Efésios, capítulo 6, no versículo 12. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque a nossa luta, em primeiro lugar, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Paulo ele escreve essa realidade espiritual justamente para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque Paulo viveu isso lá.
Paulo ele entrou em contato lá com esse principado, com essa potestade, com essa dominação espiritual que havia na cidade de Éfeso. Por isso que quando ele vai escrever para a carta a Éfeso, é uma carta profundamente espiritual, é uma carta que fala das regiões celestiais, é uma carta que fala que Cristo já nos abençoou, né, nas regiões celestes, é uma carta muito profunda. Por quê? Porque quando Paulo vai a Éfeso, diferente de Coríntios, diferente de Tessalônica, diferente dos Gálatas, lá ele encontra um domínio demoníaco muito forte. E por isso ele escreve essa carta aos Efésios, falando dessa guerra espiritual, falando dessa batalha espiritual, falando da existência dos principados e potestades. Nós não podemos ignorar, meus amados, a existência de Satanás e seus demônios. Agora, como que Paulo mudou a realidade espiritual daquela cidade? Como que Paulo impactou aquela cidade? Fazendo batalha espiritual? Fazendo guerra espiritual? Não! Ele mudou a realidade espiritual daquela cidade, pregando o Evangelho, expulsando os demônios, convertendo as pessoas ao Evangelho de Cristo, para que assim as pessoas fossem libertas. Presta atenção que eu vou falar para você agora, meu irmão. Presta atenção. Aqui na carta de Efésios, diz aqui no versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Porque no versículo 13 ele está falando da armadura de Deus. E no versículo 14 ele começa a falar o que é a armadura de Deus. Cingi-vos com a verdade, se vistam com a verdade. Deixa de ser mentiroso, deixa de ser pilantra, deixa de ser inventador de história. Seja realista, seja verdadeiro. O pai da mentira é o diabo. Vestindo-vos da couraça da justiça. Seja justo com a sua família, seja justo com os seus empregados, seja justo com o seu patrão, seja justo nas suas palavras, seja justo em tudo que você fizer na sua vida. Pare de praticar a injustiça, seja lá de que forma for. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, né? Prega o Evangelho de paz, Evangelho de poder, e viva esse Evangelho, embaraçando sempre o escudo da fé. Para que eu tenho que ter fé? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo ele trabalha aqui, ó, mandando flecha, mandando pensamento maligno, mandando pensamento negativo. Você é derrotado, você não vai dar certo, você é inútil, você é pecador, você não presta, você errou muito no passado e não vai dar certo no futuro. Teu pai e tua mãe te odeia, e o próprio Deus também não leva você muito a sério. Você é um crente derrotado. Apaga todos esses dardos inflamáveis, né, com o escudo da fé. Você vai morrer, essa doença vai te matar, você não vai conseguir emprego, tu vai morrer na miséria, teu currículo não vale nada. Apaga tudo que é dardo inflamável do inimigo com a fé. Não, Deus me ama, eu sou perdoado, eu sou abençoado. Deus já me abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. Está aqui na carta de Éfeso. Deus já me abençoou. Apague todo pensamento maligno que vier contra a tua mente através da fé, conhecendo a palavra de Deus. O capacete da salvação, né? A salvação, tenha consciência de que você é salvo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Está dirigindo?
Está lavando louça? Eu vou virar um gigante espiritual daqui a um tempo, porque o tanto que eu estou lavando louça em casa, depois que a Raquel casou, eu estou orando em línguas, lavando louça, vocês vão ver daqui a tempo. Daqui a um pouco vai ser apóstolo Arthur. Tanto que eu estou lavando louça e, consequentemente, orando em línguas. Eu sinto tanta falta da minha filha em casa. Eu amo tanto a minha filha. Não, a máquina de lavar louça, Carlão, nem que ela custe 20 mil reais. Eu vou comprar aquelas máquinas de lavar louça que, se precisar jogar a Alessandra lá dentro, eu jogo. Em nome de Jesus. Em todo tempo orando no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não ore somente por você, ore pelos outros também. Então, meus amados, o que é a armadura de Deus aqui? É uma reza? Onde eu já vi pessoas ensinarem, eu coloco agora o capacete da salvação, eu tomo agora a espada do Espírito, cuidado comigo, demônio, eu estou com a espada do Espírito agora, eu coloco o cinturão da verdade, eu estou calçando o Evangelho, né, os pés com a preparação do Evangelho. Não, meus amados, a armadura de Deus não é uma reza, a armadura de Deus é um estilo de vida. Porque a cidade de Éfeso foi transformada? Por que a cidade de Éfeso foi liberta? Porque as pessoas se converteram e mudaram o seu estilo de vida. Presta atenção, meu irmão. Quando realmente você mudar o seu estilo de vida, os demônios vão te deixar em paz. Os demônios vão sair da tua vida, da tua casa e da tua família, da tua vida financeira, do teu relacionamento conjugal e qualquer outra área que seja a sua vida que está recebendo interferência maligna. Quando você assumir a sua identidade em Cristo, quando a armadura de Deus for um estilo de vida para você, aí os demônios vão falar, esse daí não pertence mais a nós. Nós não podemos nem chegar perto dele, porque ele já está queimando. Não tem espaço para nós mais na vida desse cara. Nós temos que ir para outro lugar. Esse daí pertence a Jesus. Mateus 12:43. Casa vazia e casa cheia. Casa vazia, o diabo entra e faz aquele estrago e leva uns visitantes junto. Casa cheia, ele bate na porta e já recebe o fogo de Deus. Amém, queridos? Não, vamos trazer o pastor para ungir a minha casa. Não, vamos trazer o pastor para ungir o travesseiro do meu filho. Não, vamos ungir o pastor para ungir... Querido, é o teu estilo de vida que vai determinar a tua libertação. Enquanto você continuar dando lado para o inimigo, ele vai entrar, ele vai agir, ele vai destruir a sua vida. Tem que haver uma conversão genuína, tem que haver uma conversão sincera, tem que haver uma entrega verdadeira a Cristo, para que realmente o diabo seja derrotado na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Voltando lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Os demônios de Éfeso
já sabia quem era o apóstolo Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos e habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Queridos, em primeiro lugar, alguns judeus exorcistas ambulantes. Exorcista ambulante é como se fosse uma profissão. Qual que é a tua profissão? Eu sou exorcista ambulante. Minha profissão é expulsar demônio. Se for um demônio só, é R$100. Se for uma legião, já é um pouco mais caro. Se tiver que fazer uma campanha, aí vai ter que ofertar o carro. Meu irmão, nós vamos, para começar, Ministério de Libertação. O Ministério de Libertação, ele deve acontecer em nossas vidas durante o processo de evangelização na vida de uma pessoa, ou de outras pessoas, seja onde for, uma célula, um bairro, qualquer coisa, uma igreja. O confronto com os demônios é algo que pode acontecer nesse caminho de conversão, de evangelização, com uma determinada pessoa. Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto de demônio. Eu também não gosto. Se tiver alguém que gosta de demônio aqui, vem para cá que eu vou orar por você. Não é questão de gostar de demônio ou não. É uma questão que, no caminho da evangelização, no curto prazo ou no longo prazo, alguma hora ou outra, você vai encontrar alguém que está endemoniado e que você vai ter que expulsar o demônio da vida dele. Agora, tem pessoas que falam: não, meu negócio é expulsar demônio. Ele só expulsa o demônio e não faz mais nada. Em primeiro lugar, meus amados, expulsar demônio tem que ser feito você amando aquela pessoa, você percebendo que aquela pessoa está cativa de um espírito maligno e que ela está sofrendo com aquela situação, que a família dela está sofrendo com aquela situação. Você tem que expulsar o demônio, não para aparecer, não para se mostrar mais espiritual para a igreja, ou para a célula, ou para qualquer outro lugar, né? Você não tem que expulsar o demônio, porque não, meu negócio é expulsar demônio e depois larga a pessoa. Não, meus amados. Expulsar demônio é parte de um processo de cura e libertação que você está ministrando sobre a vida daquela pessoa. E isso tem que ser feito com amor. Amém? Tem que ser feito com amor. Não pode ficar expondo a pessoa, não pode ficar humilhando, não pode ficar aquela coisa pública. O quanto mais rápido possível expulsar, melhor é. Porque o objetivo final é a libertação daquela pessoa. A pessoa que geralmente fala que tem uma séria libertação, como algumas igrejas têm, né? Na Crissalva também tinha. Na Crissalva tem ainda o culto de libertação lá, tem os obreiros lá que trabalham com libertação. Mas sabe, meus amados, às vezes eu percebo uma falta de amor. Sabe, uma falta de empatia com a pessoa. Às vezes eu percebo as pessoas querendo aparecer. Se nós encararmos essa questão de expulsar demônio como algo só ministerial, ou até mesmo, como aqui na Bíblia, né, uma profissão, nós vamos fazer sem amor. E querido, tudo que nós fazemos sem amor não tem valor no céu. Você pode expulsar 500 demônios, mas se você não fizer com amor, amando e entendendo o sofrimento daquela pessoa, não vai gerar galardão lá no céu. 1 Coríntios capítulo 13,
né? A principal motivação nossa deve ser o quê? O amor. Então, essa questão de exorcista ambulante e tal, né? Não, porque é um ministério, eu só expulso, depois a pessoa que se vira, que cuida, outro cuida dela, tal. Não é dessa forma. O verdadeiro ministério de libertação é aquele ministério onde você ora, você expulsa, e você acompanha, você visita, vê como é que ela está, ora de novo por ela, e continua aconselhando, continua, né, acompanhando aquela pessoa, até que realmente ele seja liberta. Isso é o verdadeiro ministério de libertação. Não é algo só para aparecer ali na hora do culto, mas é algo que você vai dar um prosseguimento. Amém? O demônio falou para os judeus ambulantes: eu conheço Jesus. Os demônios conhecem Jesus, são anjos caídos. E eu conheço Paulo. Queridos, existe uma hierarquia, existe uma cadeia demoníaca, e ela é bem estruturada, assim como há uma hierarquia entre os anjos. Então veja, a nossa igreja está aqui na Vila Nambi, e com certeza existe uma potestade, existe um principado aqui na Vila Nambi, que conhece a Igreja Cristo Salva, sabe o nome do pastor da Igreja Cristo Salva aqui de Jundiaí, sabe o nome da pastora, sabe o nome dos meus filhos, sabe do ministério Cristo Salva que está aqui, dos obreiros que são levantados, que pregam, sabe? Existe essa hierarquia, né? Existe essa questão tipo mundial, estadual, municipal, até chegar nas famílias. Então nós não podemos negar essa realidade. Agora, como que nós vencemos tudo isso? Ganhando as pessoas para Jesus. Não, porque eu repreendo toda a potestade que está aqui na Vila Nambi, sai em nome de Jesus. Eles vão sair? Enquanto tiver pessoas que estão dando lugar para eles, eles não vão sair. Não vão sair. Então, o que nós temos que fazer como igreja? Ganhar as pessoas para Jesus. Porque a partir do momento que as pessoas estiverem salvas, não há espaço para os demônios. E eles vão fazer o quê? Embora. Então, essa questão da batalha espiritual, meus amados, é algo assim, é muito complexo para a gente bater o martelo em muitas coisas. Mas uma coisa é fato: uma vez que você ganha realmente uma pessoa para Jesus, aquela pessoa verdadeiramente se converte, o demônio não vai ter mais acesso à vida daquela pessoa. Não vai ter mais acesso. Então, queridos, é muito importante a gente se atentar a isso, do que muitas vezes a gente ficar orando, né, dando soco no ar, quando na verdade o que tem que acontecer? Uma mudança verdadeira de vida, uma mudança drástica de vida, realmente um estilo de vida. E nós vemos isso no avivamento aqui em Éfeso, porque olha o que a Bíblia diz. Aqui os caras não conseguiram expulsar o demônio, apanharam dos demônios, né? Apanharam dos demônios, porque não estavam revestidos, porque não conhecia verdadeiramente o nome de Jesus. Não adianta tagarelar em nome de Jesus. Nome de Jesus, 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 parece papagaio. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Não adianta. Você tem que conhecer o que há por detrás desse nome. Você tem que ter revelação do poder que há por detrás desse nome. E você tem que ter esse revestimento de poder do Espírito Santo, como já expliquei. Agora, olha só o versículo 18.
olha o impacto do avivamento, olha o impacto, né, de uma mudança, né, de uma conversão em massa numa cidade. Versículo 18: muitos dos que creram vieram. Eu estou em Atos, capítulo 19, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Olha só o impacto. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. 50.000 denários, um denário por dia era o salário de um trabalhador braçal no Império Romano. Hoje um ajudante ganha mais ou menos R$130 por mês, ajudante de pedreiro, 130 pau por mês não, por dia. Se você fizer a conta aqui, 50.000 denários a R$130, vai dar R$6.500.000. É muito livro ou não? R$6.500.000. Imagine o tamanho da fogueira, imagine o tamanho da montanha de livro que foi queimada lá na cidade de Éfeso. Por quê? Porque o povo se converteu e abandonou a feitiçaria, abandonou a macumbaria, abandonou a idolatria. Olha o impacto, né, do evangelismo, né, desse avivamento que Paulo trouxe até a cidade de Éfeso. Olha um outro impacto. Versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives é aqueles caras que faziam aquelas estátuas, né, pequenininha, da Diana dos Efésios. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices. Convocando juntamente com outros a mesma profissão, disse-lhes, ao sindicato, né, dos fabricantes de estátua, se reuniram: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado, olha só, desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana. Seu nome nunca foi falado aqui no culto tanto assim, né, Diana? Ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Aí eles se reuniram num lugar lá, num teatro, e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Queridos, o impacto do avivamento, da libertação que houve em Éfeso foi tão grande, que nós já vimos a questão dos livros e artes mágicas, que somando, né, atualizando o valor hoje, dava aí R$6.500.000. Tamanha quantidade de livro, tamanha quantidade de gente que foi liberto da feitiçaria. E aqui nós vemos Demétrio, um homem que vivia do quê? De vender miniaturas da estátua da Diana. A cidade de Éfeso, ela recebia muito turista o ano inteiro por causa do templo da Diana dos Efésios. E o que começou a acontecer? A venda das estátuas começaram a cair. A visitação no templo da Diana começou a cair. As vendas começaram a baixar. Por quê? Porque o povo estava se convertendo. Não estavam mais visitando o templo de Diana, não estavam mais comprando os nichos, as estátuas pequenininhas da Diana, não estavam mais praticando a idolatria, a ponto deles se reunirem
e fazerem tipo uma passeata, né, um alvoroço, um manifesto, para que essa situação mudasse. Então, entenda, meus amados, Paulo, ele mudou, né, a realidade daquela cidade, de que forma? Ganhando pessoas para Jesus, pregando o Evangelho. Ele teve um confronto ali, ele percebeu a atividade demoníaca naquele lugar, por isso ele escreve lá em Efésios, né, capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes da maldade, um exército demoníaco bem organizado, mas que pode ser vencido. De que forma? Ganhando as almas para Jesus, expulsando os demônios, manifestando o poder de Deus e pregando o Evangelho. Essa igreja, meus amados, em Éfeso, ela foi pastoreada, Paulo ficou lá 2 anos, depois ela foi pastoreada por Timóteo, e depois foi pastoreada pelo apóstolo João, depois já não sei mais quem que foi o pastor dessa igreja, e essa igreja ela foi uma bênção durante 40 anos. Após 40 anos, o próprio Jesus escreve uma carta para essa igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Caminhando para o final, o Ministério do Louvor já pode subir. Livro de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfeso, meus amados, ela tinha uma bagagem espiritual enorme. A igreja de Éfeso, ela foi a igreja mais ministrada pelo apóstolo Paulo. Em Tessalônica, Paulo ficou 4 semanas. Em Coríntios, Paulo ficou 1 ano e meio. Mas somente Éfeso foi o único lugar que ele ficou 2 anos ensinando todos os dias lá na escola de Tirano. Essa igreja ela foi profundamente doutrinada pelo apóstolo Paulo e recebeu uma das cartas espirituais mais profundas do apóstolo Paulo. A bagagem espiritual que essa igreja tinha era muito forte. É por isso que quando Jesus fala, eu conheço as tuas obras, nós só vemos elogio. Conheço o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e tens perseverança, né? Que suportasse provas por causa do meu nome. Então, por causa dessa bagagem espiritual que a igreja de Éfeso recebeu, por 40 anos, aquela igreja se manteve forte, trabalhadora, perseverante, fiel. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Aquele amor por Jesus, aquele primeiro amor, foi se apagando, foi diminuindo. Meus amados, quando nós temos aquele encontro verdadeiro com Jesus, nós ficamos totalmente apaixonados por Jesus. As pessoas ficam chamando a gente de chato porque a gente só fala de Jesus. O pastor não aguenta mais ver aquela pessoa na igreja. Até quando a igreja está fechada, ele está lá na igreja, está lá no portão da igreja, não sai da igreja, porque ele está apaixonado por Jesus. Ele está no primeiro amor. Mas o tempo vai passando, e aquela pessoa, ela assume alguns compromissos na igreja porque ela está apaixonada por Jesus. Mas o tempo vai passando, e se nós não cuidamos
de alimentar esse amor por Jesus, só permanece o quê? Só permanece o ministério, o serviço cristão. Mas aquele amor, aquela paixão por Jesus já não existe mais. E aí a próxima etapa é aquele trabalho que você fazia com alegria, ele começa a ser o quê? Um fardo. Começa a ser um peso. Pregar para você começa a ser um peso. Ministrar começa a ser um peso. Liderar uma célula começa a ser um peso. Até vir para a igreja começa a ser um peso. Porque não existe mais aquele primeiro amor. Mas por conta da bagagem espiritual que você recebeu, por conta do ensinamento da palavra que você recebeu, você sabe que você tem que fazer. Mas Jesus fala para aquela igreja: arrepende-te. Por que Jesus falou para Éfeso se arrepender? Porque esse tipo de situação você não consegue manter por muito tempo. Você não consegue manter. Quando se torna algo pesado, servir a Deus, é o momento que você tem que falar: opa, alerta vermelho. Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Eu tenho que voltar às primeiras obras. Eu tenho que voltar a me apaixonar por Jesus. Eu tenho que voltar a ser impulsionado pelo amor, e não pelas obras, pelo ministério, pela responsabilidade, ou pela como é que eu posso dizer, pela vista, né? Por aquilo que eu tenho que passar para as outras pessoas, e minha reputação. Porque tudo isso uma hora vai cair por terra. Vai cair por terra. Então, meus amados, nós temos que ter esse discernimento espiritual. E como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11: julgai, pois, o homem a si mesmo. Querido, a melhor pessoa para te julgar não sou eu. A melhor pessoa para te julgar não é a sua esposa, não é os seus filhos, não é os seus pais. A melhor pessoa para te julgar é você mesmo. Então você tem que entender em qual patamar espiritual você está. Você está apaixonado por Jesus, como antes, como no início da sua conversão? Ou você já entrou no piloto automático? E tudo que diz a respeito a Deus para você é um fardo, é pesado, é difícil. Eu tenho que crucificar muito a minha carne para fazer algo para Deus. Jesus falou: se arrependa, volte ao primeiro amor, porque essa situação é uma situação insustentável. Você não vai conseguir manter por muito tempo. A igreja de Éfeso, ela deixou de existir. A igreja de Éfeso não existe mais. Ela desapareceu do mapa. Porque não ouviram o conselho de Jesus. Quem não ouve o conselho de Jesus, quem não se arrepende, quem não julga a si mesmo, quem não volta ao primeiro amor e permanece no primeiro amor, ele é riscado do mapa espiritual. Porque o que moveu Jesus a ir para a cruz foi o amor. Porque o que moveu Deus a sacrificar o seu próprio filho foi o amor. Não existe um evangelho separado do amor.
Sem querer eu fiz o símbolo, né? Não existe. O Evangelho e o amor, eles têm que andar junto. Amor a Deus, amor a Jesus e amor ao próximo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.